Junto. Olá, muito boa noite a todos vocês que nos acompanham normalmente aqui pelo Seara Espírita, aqui diretamente do Facebook, Seara Espírita, também pelo YouTube, Ame Barbacena, e pela Rádio Correio da Serra também. Alegria enorme estarmos com você para mais um bate-papo. Hoje nós vamos falar sobre o tema Pedi e Obtereis, e estamos hoje com o Nelson Xavier, Paulo Bianchetti, Fred Zilli. Vamos fazer um nosso bate-papo hoje especial sobre esse tema do Evangelho segundo o Espiritismo, que está lá no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, Pedi e Obtereis. Então acompanhe com a gente no nosso programa Seara Espírita de hoje. Convido vocês nesse momento, meus irmãos, para fazermos a nossa prece, elevarmos nossos pensamentos a Deus, nosso Pai amoroso, a Jesus, modelo e guia da humanidade, a nossos benfeitores espirituais, para que neste momento em que nos reunimos, através dessa live, para buscarmos estudar um pouco mais sobre o Evangelho do Cristo e sobre a doutrina espírita, que possamos abrir nossos corações, nossa mente para o aprendizado da noite, que os bons espíritos nos intuam no bem, que possamos assim buscar aprimorar a nossa vida, a nossa vivência aqui na Terra, e cumprirmos com a nossa programação reencarnatória da melhor forma possível. Seja conosco, Mestre Jesus, hoje e por todo sempre, que assim seja. Bom, muito boa noite, Nelsinho, seja muito bem-vindo ao Seara Espírita, diretamente de São Paulo, Pirassununga, com a gente aqui, né? Alegria enorme encontrar com vocês, ainda que à distância, né? Com certeza. Boa noite, Melissa, boa noite, Fred, boa noite, Paulo. É sempre uma alegria poder participar do Seara Espírita e de a gente juntos fazer algumas reflexões à luz da doutrina, a fim de que a gente possa ter uma vida melhor, uma vida digna, uma vida equilibrada. E o conhecimento da doutrina espírita, ele tem esse efeito, é um bálsamo para as nossas vidas, né, Melissa? Com certeza. Fred, o seu boa noite para o pessoal que está nos acompanhando também. Boa noite, Melissa. Boa noite, Nelsinho. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Mais um dia, né? Mais uma oportunidade para a gente aprender um pouco mais. Paulinho desapareceu, mas daqui a pouquinho ele volta com a gente para o nosso bate-papo dessa noite aí, né? Coisas da internet que a gente tem que ir driblando, né? Bom, Nelson, para a gente começar o nosso bate-papo, hoje a gente vai falar então sobre o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, Pedi e Obtereis, né? Uma passagem do Cristo, né? E essa passagem é uma passagem muito significativa para nós, quando Jesus fala que tudo que nós pedirmos, nós receberemos. E aí eu gostaria de começar a te perguntar isso. Será, Nelson, que tudo que nós... Ai, Paulinho voltou, Paulinho, seja bem-vindo. Então, Nelson, será que tudo que nós pedirmos, nós receberemos? Bom, primeiramente, a gente tem que nos perguntar, a gente tem que se perguntar se a gente sabe pedir, né, Melissa? A primeira questão que a gente está pedindo? O que a gente está pedindo? Bom, nós podemos fazer aí algumas referências que o Cristo nos ensinou e que não é em vão. O que ele disse não foi em vão. Quando nós desejamos algo, nós mobilizamos forças mentais e atraímos aquilo que nós buscamos. Nós vamos sempre na direção daquilo que é da nossa área de interesse. Não é à toa que o mestre afirmou que aonde tiver seu tesouro, né, aí está o seu coração. Olha, de certa forma, nós somos atraídos por aquilo que nós queremos. Agora, muitas pessoas pedem, às vezes assim, mas eu peço para ganhar na loteria e não ganho, né? Então, a questão é, aquilo que nós estamos pedindo é aquilo que nós precisamos? É aquilo que vai nos ajudar a crescer? Muitas vezes, por nossa imaturidade, não sabermos o que pedir, nos é negado. O não de Deus acaba sendo um sim a favor da nossa felicidade. Então, a gente poderia começar por aí. É verdade. E é interessante como você coloca essa situação, porque muitas vezes nós somos as crianças espirituais que estão pedindo ao pai uma dinamite, né? E qual pai humano vai dar para uma criança, você com seus meninos aí, né, uma dinamite? Mas às vezes a gente fala, mas eu quero, e mal sabemos nós que aquilo vai causar um grande prejuízo no nosso processo evolutivo, né? Então muitas vezes a gente pede, como você falou, de forma equivocada, a gente não sabe pedir, né? Paulinho. Desculpa, Nelson, pode falar. Isso, só ia concordar com você.
Ok, primeiro cumprimentar aí o Nelson, não tive oportunidade porque caiu aqui, mas retornamos logo em seguida. Então, boa noite, né, Nelsinho, Alfred, Melissa e a todos que estão sintonizados conosco aqui. Isso que o Nelson coloca na resposta é muito pertinente, porque nos faz refletir a respeito da necessidade da prece, né? Agora, eu me recordo, me parece que Manuel Filomeno de Miranda, numa mensagem que ele oferece através da psicografia do Divaldo, quando ele nos adverte que existem 3 aspectos na questão da prece, né, daquele que ora, vamos dizer assim. Primeiro ele fala a questão da honradez, né? Então, obviamente, todos podem orar, todos podem fazer a sua prece, mas o que é considerado pela espiritualidade também a honradez, né? Ou seja, se o indivíduo está honrando aquilo que ele está pedindo. Então, o primeiro aspecto que ele coloca é a questão da honradez. Depois ele coloca a questão do mérito, porque existe a questão da meritocracia, né? A espiritualidade, Deus, Jesus, irá nos atender, obviamente, de acordo com o nosso mérito. Isso é muito colocado em questão também. E, por fim, ele coloca a questão da necessidade, porque nós poderíamos indagar se tudo aquilo que nós pedimos, nós necessitamos. Exatamente aquilo que o Nelson havia colocado. Então, honradez, mérito e necessidade. Muito bem lembrado aí. Fred, gostaria também de fazer alguma complementação? Sim, como o Nelson falou, né, de como a gente pede, né, e se a gente está pedindo o que é necessário e que Deus vai nos dar o que é necessário a nós, a gente também tem que refletir, né, e aí vai acho que um capítulo anterior, sobre buscar e achareis, né, ou sobre ajuda-te que o céu te ajudará, no sentido de, não é só na prece, né, então não é só pedir a Deus que ele vai te dar o que você pede, mas você também se colocar em movimento, buscando também aquilo, né, então se você quer mais paciência, quer mais coragem, mais felicidade, então que você se coloque em movimento também para desenvolver isso em você. O que a prece vai te ajudar é você entrar em uma relação com Deus, né, com a espiritualidade, para que ela possa te amparar também, te intuir, te auxiliar. Mas tudo depende de nós nos colocarmos em movimento. Com certeza. E outro ponto que eu gostaria de ver com o Nelson, que é um ponto muito comum que a gente observa no dia a dia, as pessoas falarem assim, se você quer muito uma coisa, não conta para ninguém não. Não conta para ninguém não, fica em segredo. E aí eu te pergunto, Nelson, divulgar o que a gente, né, os nossos desejos, os nossos anseios, a inveja dos outros pode atrapalhar a gente a obter o que nós desejamos? Fale um pouquinho para a gente sobre isso. Bom, Melissa, você coloca uma questão muito séria. Por quê? Porque muitas pessoas temem a inveja, né? E nós já fizemos um tratado sobre a inveja, que a gente vê assim, faz uma pesquisa, né? E as pessoas dizem, não, eu sou muito invejado. Talvez seja o pecado, né? Ser mais conhecido. Mas aí você pergunta para as pessoas, mas você inveja alguém? Ninguém inveja ninguém, né? Mas todo mundo é muito invejado. A inveja, uma das coisas bacanas que a doutrina espírita nos ensina é que o pensamento, ele gera formas no mundo espiritual. E, de acordo com o pensamento, ele tem uma forma específica. Então, os espíritos nos ensinam que quando você tem medo, você libera uma energia, uma forma de pensamento, que pode ser representada tipo uma lama. Quando você deseja alguém, é como se você tivesse garras tentando atrair essa pessoa para você. Quando você odeia alguém, é como se disparasse projéteis contra a pessoa. Quando você inveja, são raios lançados contra a pessoa. Mas a gente sabe que a emissão de raios, né, de pensamentos contra a gente, ela tende a nos atingir quando a gente está na mesma vibração. Né? Imagina, senão a gente ficaria muito vulnerável às irradiações alheias. Contar o que você quer para os outros pode gerar um sentimento de inveja? Pode. Pode tentar, essa energia, tentar te atrapalhar? Pode. Mas ela não é determinante. Senão seria muito fácil, né? Você acabar com a vida dos outros.
E a gente sabe que pode atrapalhar, desequilibrar, se a pessoa não estiver muito bem equilibrada. Então, contar para os outros o que você deseja pode ocorrer de atrapalhar? Pode, se você entrar na sintonia dela. Agora, se você estiver muito seguro daquilo que você quer, se você cuidar da sua casa mental, de forma que a sua energia esteja diferente daqueles que estão emitindo contra você, vai bater e voltar. É o feitiço contra o feiticeiro. Essa é a minha percepção a respeito desses pensamentos emanados para nós. Paulinho? Então, é muito interessante. Primeiro, eu queria só esclarecer, o Fred colocou o capítulo Buscar e Achareis, ele está entre ele e esse que nós estamos tratando, existe o dar gratuitamente, o que gratuitamente recebeste. Não foi proposital, viu, que Kardec colocou no meio desses dois aí, porque depois que a gente busca, a gente acha, e depois que a gente acha, a gente tem que dar. Né? Então, por isso que ele colocou no meio desses dois aí, esse capítulo, tá certo? E nessa questão aí que o Nelson coloca para a gente, é muito interessante isso, porque, primeiro, nós temos que observar que existem as pessoas invejosas, sim, e muitas vezes nós podemos até nos ver nessa condição, mas muitas vezes também nós suscitamos no outro a inveja, porque a gente se expõe muitas vezes, né? Então, se você está... vamos dar um exemplo aqui. Eu compro um carro novo do ano, aí eu vou desfilar lá na porta do Nelsinho, falar aqui, Nelsinho, veja o carro novo que eu tenho e você não tem. Então, eu estou motivando, né, eu estou fazendo com que o Nelsinho, eu estou suscitando nele esse sentimento que é negativo. Então, quando o Nelsinho coloca que o sentimento parte da gente, e se o nosso sentimento é nobre, é elevado, o do outro não irá nos atingir. Correto? Se eu estou numa sintonia vibratória, mesmo partindo do ponto de vista das aquisições materiais, ou seja lá qualquer outra coisa, quando a pessoa, por exemplo, tem a facilidade de expor um pensamento, tem uma inteligência acentuada, se ela for uma pessoa simples, né, humilde, e o simples e humilde não quer dizer medíocre, né, significa algo completamente diferente, ela vai simplesmente ter sem se expor, né? Ela vai ter coisas, ou vai ter uma posição social, ou vai ter um poder, ou vai ter uma inteligência acentuada, ou até uma bondade. A bondade, muitas vezes, ela não é... Veja, lembramos da bondade de Chico Xavier, ela era simples, ela era humilde, ela chegava e onde ele chegava acontecia, né? Ou seja, era algo muito espontâneo nele. Então, provavelmente as pessoas, por muito poucas pessoas, manifestaram inveja na categoria de um espírito dessa natureza, né? Então, é importante observarmos sobre esse aspecto. E aí não devemos, no meu modo de entender, que nós não devemos também nos expor demasiadamente, né? Porque nós não sabemos com quem nós lidamos muitas vezes. Então, se você se expõe demais, qualquer que seja a natureza daquilo que você possua, conforme falando, seja do ponto de vista material, do ponto de vista intelectual ou moral. Se você se expõe demais, você está suscetível a ser bombardeado, né, a levar raios na cabeça, conforme o Nelsinho colocou. E é interessante... Nelsinho tem uma frase que eu adoro. Como é que é, Nelsinho? Prego, como é que é? Prego que sobressai e toma martelada. O Rossandro, ele fala numa palestra dele, que eu achei muito interessante, que uma universidade, se eu não me engano, alemã, tinha feito uma pesquisa e chegou a constatar que 80% das pessoas que curtiam as fotos dos outros no Facebook era por inveja. 80%, imagina. Então, quantas vezes as pessoas estão lá, o outro foi para a praia, aí coloca a foto na praia, viajou para outro país, e a pessoa, às vezes, o que vê está numa situação precária, sem dinheiro para poder viajar, trabalhando para caramba. Ele falou assim, eu aqui ralando e esse miserável que não merece, está lá passeando. Olha que coisa. E realmente, assim, infelizmente, a maioria de nós tem pouca vigilância em termos do que se pensa, né? O pedir e obtereis, ele está muito vinculado a gente entender Deus com o nosso pensamento, ou o nosso pensamento em relação a Deus.
E assim, a maturidade de entender faz com que a gente busque o equilíbrio. Até o Paulo falou muito bem, a exposição pode ser perigosa. Não há problema a gente comentar das coisas boas, mas também tomar o cuidado com esse desejo, né? Ah, eu vou mostrar porque eu vou matar o Paulo de inveja. Eu vou mostrar porque o Nelson vai morrer de inveja. Isso é péssimo. Se você está esperando que o outro sinta inveja de você, você vai entrar em sintonia que pode não ser boa, né? Procurou. É verdade. É verdade. Só para, Melissa, rapidamente, só vou brincar, em tom de brincadeira, obviamente. Nós vimos isso muito quando uma mulher vai a uma festa, né? Vamos falar da mulher, vamos falar mal das mulheres. Quando a mulher vai a uma festa, e se ela chegar na festa, ela vê uma outra mulher com o mesmo vestido, igual a dela. Ela não fica na festa nem matando, ela fala, meu bem, vamos embora agora. Ela não fica na festa. Ela fala, vamos embora porque aquela lá está com um vestido igual eu. E olha que ela está mais magra do que eu. O mais magra que é o problema, Paulinho. Bom, mas vamos tocar o barco. Continuando aqui, Nelson, outra questão que eu gostaria de adentrar um pouquinho diferente desse ponto que a gente trabalhou, é se existe alguma relação entre essa passagem que nós estamos estudando, né, hoje, com aquela passagem evangélica que o Cristo fala que nós somos deuses, ou seja, existe alguma vinculação do pedir e obtereis e a afirmativa do Cristo que somos deuses? Como é que você explica isso pra gente? Melissa, nada do que o Cristo fez foi em vão. A minha percepção é que Jesus ele deu um curso intensivo de 3 anos, não só para os discípulos, mas para toda a humanidade, e ele, em tudo o que ele fazia, ele conseguia perceber o efeito pedagógico, ou seja, o processo de ensino-aprendizagem com todas as criaturas. Então, as falas dele sempre foram muito pontuais. Quando Jesus afirmava que a gente era Deus, o que ele estava dizendo? Né? Que a gente podia fazer o que ele fazia e muito mais, esse poder criativo que está em nós. Mas para que a gente pudesse fazer o que ele fez, nós precisaremos, né, nos elevar. Eu falei isso na palestra para o CEPAS, é uma coisa que tem martelado na minha cabeça nos últimos tempos. Nós fizemos, não sei se você lembra, um retiro lá no sítio do Luciano, com a Angélica, muitos anos atrás, e à época a Angélica falava sobre todas as informações estarem disponíveis no universo para que a criatura pudesse acessar. E eu refleti muito sobre isso esses dias. Tanto que, às vezes, a gente fica chateado quando a gente tem uma boa ideia e alguém rouba a ideia da gente, né? Pô, fulano roubou uma ideia e a gente fica revoltado. E o André Luiz faz uma afirmativa sobre isso, que se alguém roubar a nossa ideia, que não é para a gente ficar preocupado, porque tudo que é bom vem de Deus. Olha só. E então, eu estava imaginando que a gente poderia dizer, hoje, na modernidade, nós temos a nuvem. Todas as informações estão na nuvem. E aí, se você tem uma internet, uma internet boa, uma internet aí de escada, sei lá, né? Que no passado nós tínhamos a internet de escada, a internet do celular. Todas essas formas de acesso de internet, né? Ela te permite buscar mais rápido a informação ou mais lenta. Então, eu digo que precisamos ampliar nossas antenas mentais para ter acesso a essas informações. E quando nós ampliamos a nossa antena, aí sim, quanto maior for essa antena, mais nós nos comportaremos como deuses. Por quê? Porque o nosso pensamento estará mais compatível, mais de acordo com a vontade divina. Então, assim, o ensinamento do Cristo ele está sempre interligado. Tanto quando a gente fala assim, o que tem a ver o perdão? Por que Jesus mandar perdoar o ofensor? Ele está nos dando uma receita de felicidade. Quando Jesus fala, pede e obtereis, sois Deus, ele está nos dando um tratado de como vivermos bem, de como alcançar essa felicidade, que é possível a todos, à medida em que o nosso pensamento acessa o pensamento divino. É essa leitura que eu faço dessa questão aí. Paulinho? Pois é. Então, é um assunto de profundidade, porque quando Jesus vai nos remeter à ideia de que nós também somos deuses, primeiro precisamos enfatizar que é Deus com D minúsculo, né, obviamente. Mas ele também, eu quero acreditar, eu estou mais ou menos confiado, como bom mineiro,
de que ele queria nos fazer uma proximidade maior com Deus, né? Visto que até o momento em que Jesus esteve na Terra, nós nos víamos muito distantes de Deus, ou seja, é como se Deus fosse muito, muito inacessível a todos nós. E a partir de Jesus, Deus se tornou mais acessível ao ser humano, tanto que ele se dirigiu a Deus como Pai. Deixou de ter aquela formalidade, né? Deus é Deus e nós somos nós, ou seja, não havia essa proximidade. Quando Jesus nos apresenta Deus como Pai, ele então nos inclui nessa relação de filho com o pai, porque a relação de filho com o pai não pode ser de temor, né, de vingança, de ódio, que era o Deus que havia sido apresentado até aquele momento. O Deus temor, a partir de Jesus, passou a ser o Deus amor. E nos colocando na condição de que nós também somos deuses, nos mostrou Jesus de que nós temos uma particularidade muito íntima com Deus. Ou seja, nós somos feitos dele, né? Nós somos ele em menor proporção, em menor escala. E com isso se tornou mais fácil de nós assimilarmos, de nós entendermos, de nós termos essa proximidade. E o Espiritismo veio depois completar isso, né? Veio falar assim, Deus agora é íntimo nosso, né? A gente senta na sala de estar ao lado de Deus e batemos um papo, e conversamos. Então Deus se tornou possível, né, algo mais palpável, se pudermos me entender o que eu quero dizer com isso. Se tornou realmente mais acessível. E é curioso a gente observar que muitas pessoas têm muita dúvida, porque algumas pessoas já me questionaram, como que eu vou orar a alguém que eu desconheço? Né? É porque a pessoa não fez uma introspecção para ela poder encontrá-lo dentro de si própria. Se ela conseguir fazer essa introspecção, essa viagem para dentro, ela vai conseguir encontrar Deus dentro de si próprio. Não existe outro lugar melhor no mundo para encontrar Deus, senão dentro de nós mesmos, né? A gente busca ele em todos os lugares. E aí Joana de Ângeles é que fala que Deus está emboscado na nossa própria consciência. E o emboscado aqui é curioso, porque fica parecendo assim, uma emboscada, né? Ele está aguardando para o momento de dar o bote. E é isso mesmo, no momento que nós o descobrimos, ele vai e nos contamina, nos envolve, nos completa, né? E quando algumas pessoas, às vezes, fazem essas indagações, apresenta dois aspectos, o Deus impossível ou o Deus improvável. E quando a gente coloca o Deus impossível, é a negação da existência de Deus. É menos, vamos dizer assim, é menos grave quando o indivíduo fala assim, não, Deus é improvável. Porque quando o sujeito fala é impossível, ele está negando, não existe mesmo, eu não vou orar a ele, não, porque como é que eu vou orar a alguém que eu tenho certeza que não existe? Então, esse indivíduo, ele tem certeza, Deus não existe. É o materialista, vamos dizer assim, por excelência, né? Mas aquele que diz assim, eu oro, Deus, é improvável a existência de Deus. Por quê? Porque ele não consegue provar, né? Mas ele também não consegue provar que ele não existe. Então ele fica nesse impasse, diferente daquele que crê, e quando se crê, como crer em algo que você não entende? Aí é muito complexo, e aí dá para uma outra live, né? A gente conversar um pouquinho sobre Deus. Deixa para a próxima. Eu queria fazer só um adendo aí ao pensamento do Paulo, fazendo assim, à luz da doutrina também, a gente podia perceber que Jesus estava afirmando que a gente teria condições de chegar ao nível que ele estava para fazer o que ele fazia. Porque se ele é o governador da nossa galáxia, governador do nosso planeta, ele começou simples e ignorante e alcançou. Então, quando nós estamos vinculando os dois assuntos, você pensa o seguinte, o dia em que nós acessarmos a nuvem do pensamento divino, estaremos em comunhão com Deus, poderemos fazer tudo como Jesus fez. Por quê? Porque nós entenderemos o pensamento divino e o reproduziremos em nossas ações. E um dia nós faremos isso, Paulo. Isso é que é legal. Qual que é a nossa esperança? É saber que a evolução, né, o nosso progresso, depende dos nossos esforços, da nossa vontade, para desenvolvermos aí a asa da razão e a asa da emoção. Né? Eu acho que o pensamento espírita te dá essa possibilidade, a flexibilidade de pensar também dessa forma.
Beleza. E, Nelsinho, como que Deus nos ouve, então, dentro de tudo isso que vocês colocaram para a gente? Boa, né? Como é que Deus nos ouve? Uma vez eu ouvi uma comparação... Quando nós falamos. Se a gente não falar, então ele não ouve, não? Brincadeira. Uma vez eu vi uma comparação que a gente poderia visualizar o universo como uma teia. Tudo que cai numa teia, a aranha sente a vibração, porque ela está conectada no centro, né? A aranha é o centro. A teia não é a aranha, como o universo não é Deus, é um dos atributos, né, de Deus, se a gente pensar o todo. Então, tudo que vibra nessa teia divina, ele capta. E é lógico que o atendimento de Deus às criaturas está vinculado também àqueles que estão mais próximos. Então, muitas vezes, quem nos acompanha é o anjo guardião. Quando a gente ora, né, o anjo guardião está ali na tarefa de nos ajudar a evoluir, a crescer, a progredir. Ele vai estar captando as nossas ideias. E se ele estiver em comunhão com o mais alto, né, com certeza vai estar em comunhão com o mais alto, vai nos trazer as inspirações que precisamos, a resignação que a gente precisa. Eu acho que o problema maior da criatura humana não é falar com Deus, mas é ouvir Deus. Eu acho que nessa conversa é que nós temos mais dificuldade, porque eu não entendo o pensamento. O que Deus quer de mim? A gente vê as pessoas falando isso, né? A Éder fala assim, os espíritos, ou Deus, devia ser mais claro comigo. Me dá uma cartinha, você tem que fazer isso. Eu falei, e o livre-arbítrio? Eles te inspiram, eles te permitem experimentar para que você cresça por si só. À medida em que eu sou capaz de emanar, né, quanto mais alto eu emano, mais longe eu lanço o meu pensamento, mais alto, né, esse pensamento vai, mais espíritos evoluídos captam e vão me atender de acordo com, como o Paulo já disse lá atrás, né, minhas necessidades, meus merecimentos. Então, é isso que é a proposta da criatura, é fazer com que acessemos o pensamento divino, entendamos a vontade dele e criemos aí essa conexão que vai me permitir levar uma vida mais equilibrada. Então, falar com Deus é fácil. Ele nos ouve e nos conhece até mais do que nós mesmos. A maior questão para a criatura humana é aprender a silenciar para ouvir a voz de Deus, que vai se manifestar de várias formas. É verdade. E aí a gente poderia também, quando a gente fala da questão da prece, nós teríamos alguma forma de testar, digamos assim, né, a eficácia da prece na nossa vida? Eu acredito que, observando quando nós pedimos, à medida em que a gente emana e está em sintonia, a gente vai ver Deus agindo nas nossas vidas. Muitas vezes, Melissa, a gente pede as coisas, né? E a gente acha que a eficácia é ser atendido naquilo que a gente pede. Eu gosto quando o Kardec faz análise sobre prece. Eu tento ensinar isso para os meus filhos. Porque a prece não é só pedir, né? Muita gente acha que é pedir. Uhum. Kardec divide a prece, primeiramente, em louvar a Deus, né? Você louva, você bendiz. A segunda etapa é o agradecimento por tudo aquilo que você tem, porque a gratidão cria um campo de possibilidades de entender que Deus está fazendo o melhor para você. E só no terceiro momento, na terceira etapa, você pede. Olha só, né? E não é assim que Jesus mostra através do Pai Nosso? Se a gente vê, Jesus, ele louva, ele agradece e, por último, ele pede. Ele nos ensinou a orar. Então, como que nós vamos observar a eficácia? A partir do momento em que eu entro em comunhão com o meu eu profundo, como disse o Paulo, né, com o meu Deus interno, nós vamos entender que Deus o tempo inteiro está nos dando possibilidade para o crescimento. É que é muito difícil para nós, espíritos ainda muito atrasados, entender que o sofrimento é uma bênção. Entender que as pessoas difíceis que estão no nosso caminho são os nossos instrutores, nossos professores. A gente tem uma tendência natural a se revoltar, Melissa. Não sei se o Paulo concorda comigo, mas a gente sempre está criando uma resistência ao que a vida tem nos ensinar. Eu digo o seguinte, exatamente tudo que acontece na nossa vida é para a nossa felicidade. A pior desgraça, a pior doença é para que o ser imortal acesse as vontades do divino e encontre a paz que ele quer. O problema é que tem muito ego envolvido, e aí a gente não consegue entender
Deus, no sim que ele nos dá através do não que a vida nos apresenta. Não sei se eu me fiz entender. Não, Nelson, eu vou colocar uma questão prática agora para a gente aqui ao vivo e a cores, como se diz, né? A nossa internet tinha travado, os nossos irmãos estavam sem nos acompanhar até agora, falhou um pedacinho da transmissão, mas eu orei aqui e falei, Senhor, volta essa internet, Senhor, já voltou. Então funciona. Mas, Paulinho, você gostaria de falar alguma coisa nesse sentido? Não, sem dúvida. Só voltando um pouquinho, quando o Nelsinho fala a respeito da oração, né, em relação a Deus, e aí a gente vai lembrar que o conceito de orar está ligado a uma postura da alma, né? Orar é abrir a boca da alma, que é diferente, do ponto de vista da doutrina espírita, diferente de rezar. Embora, no sentido prático, pode ser a mesma coisa, mas no sentido didático, a gente vai, então, compreender que rezar é abrir a boca do corpo, e orar é abrir a boca da alma. E quando nós, então, fazemos essa oração, Nelson muito bem lembrou, e aí me permita dizer que Siddhartha Gautama, né, o Buda, que teve a oportunidade de nos afirmar que orar é falar com Deus. Então, quando nós abrimos essa boca da alma, nós falamos com Deus. E Deus vai estar atento a ouvir esse clamor, né, esse louvor, primeiro, conforme o Nelson colocou, depois esse agradecimento e depois essa petição. Então, ele faz essa observação muito interessante, de que orar é falar com Deus. Mas o que acontece é que nós andamos correndo tanto para lá e para cá em busca de coisa nenhuma, né, que muitas vezes nós oramos, ou seja, falamos com Deus e saímos correndo. E aí nós não temos tempo para ouvir a resposta de Deus. E aí é onde, então, Buda vai concluir dizendo que meditar, então, é fazer silêncio para ouvir a resposta de Deus. E muito poucas vezes nós fazemos silêncio, nós meditamos a respeito daquilo que nós falamos a Deus para ouvir as suas respostas. Porque nós não temos tempo, nós estamos correndo. Agora, nós estamos tendo mais tempo, e por isso que o coronavírus veio. Exatamente para nos fazer ter tempo para que a gente possa ouvir as respostas de Deus. Perfeito. Agora, um outro ponto que a gente gostaria de tocar também, que também é uma dúvida de muitas pessoas e vale a pena a gente também aprofundar, é a questão das energias espirituais que existem à nossa volta. A gente sabe que existe, né, uma multidão, uma nuvem de espíritos à nossa volta, né? Então, nós recebemos influências positivas, mas também recebemos influências negativas, né? A gente não tem como negar isso, que nós somos influenciados pelos nossos irmãos, né, que estão à nossa volta. Agora, Nelson, quais são as que mais nos influenciam? Ou seja, quais que mais chegam a nós? As influências boas ou as influências más? Essa é uma pergunta, essa é uma resposta fácil de ser dada. Aquela que você sintoniza. Simples assim, né? A gente estava no grupo de estudo Livros dos Espíritos, a gente está fazendo via Skype, e aí eu estava contando aquela passagem que o Eduardo Maluf contou em Barbacena. Não sei se vocês lembram dessa palestra, foi lá no CEPAS. E me marcou muito, que ele diz assim, eu vejo os companheiros espíritas, veem esses programas de coisa nenhum, de desequilíbrio, antes de dormir. Aí, depois, no outro dia, acorda acabado. Aí diz o seguinte, eu estava trabalhando lá com os benfeitores espirituais, por isso que eu estou acabado, e a pessoa fica mal. E aí falou assim, gente, quando que o bem nos faz mal? Quando a gente faz o bem, a gente se renova. A pessoa estava no umbral se divertindo e depois vem julgar, falar que estava trabalhando. Eu não esqueço disso. E é interessante, fantástico, porque é o seguinte, realmente, nós somos sintonias. Dizem, né, os espíritos para Kardec, que os espíritos influenciam nossas vidas, nossos pensamentos, e em ordinário são eles que nos dirigem.
Mas nós falamos lá no início do programa da questão da sintonia. Se eu estou em sintonia com os espíritos do mal, então os maus vão ter maior influência sobre mim. Se eu estou em sintonia com os bons espíritos, então quer dizer que maior influência terão eles sobre mim. E todos nós estamos passíveis a todas as influências. Lembra aquela passagem evangélica em que Jesus pergunta aos discípulos quem dizia os homens que ele era? Um que é o Messias, outro que é... Não, cada um falava que era o profeta, que era um monte de coisa. E aí Pedro tem aquela iluminação e fala que ele é o Messias e tal. E Jesus fala que quem revelou a ele aquilo foi o Espírito, né? Não a carne. E naquela passagem mostra o quanto que Pedro estava bem influenciado. Passando alguns dias, eles estavam chegando perto de Jerusalém e Jesus fala do que aconteceria com ele, que ele seria preso e tal. E Pedro, naquele rompante dele, não, Senhor, nós não vamos deixar acontecer, que não sei o quê. E Jesus fala para ele, afasta de mim, Satanás. Olha que engraçado. O mesmo Pedro, que havia sofrido a influência de um bom espírito, né, do Espírito de Deus, vamos colocar assim, sofreu a influência do Satanás, do pensamento mal e tal. É essa questão de sintonia, Melissa. Então, quem nós vinculamos no nosso pensamento? Quando nós estamos com desejo de cobiça, de raiva, quando a gente está sentindo inveja, todo pensamento baixo nos vincula aos maus espíritos. Na palestra que nós fizemos sobre a árvore dos desejos, e eu fiz um estudo mais aprofundado do livro Pensamento e Vida, me chamou muita atenção, porque Emmanuel fala dessa emissão, né? Nós emitimos e recebemos o tempo inteiro. Então, todo pensamento ruim que nós temos, nós alimentamos um pensamento ruim no todo. Exemplo, se eu tenho ideias suicidas, eu estou propiciando pessoas que entrem no pensamento do suicídio. Muitas pessoas falam com medo do umbral. Mas onde está o umbral? Segundo os espíritos, é uma camada energética que envolve toda a Terra. Formada por quê? Pelo pensamento dos encarnados e dos desencarnados. Olha, Melissa, a responsabilidade daquilo que a gente pensa. Se você pensa em matar alguém e não mata, você alimentou o pensamento de assassinato que vibra ainda no nosso planeta. Então, essa é a minha percepção a respeito do pensamento. Nós escolhemos com quem nós queremos estar mentalmente falando. Permita-se, só para pegar o gancho do Nelson aqui, eu achei aqui a questão no capítulo, a segunda parte do Livro dos Espíritos, no capítulo 9, quando se fala da intervenção dos espíritos no mundo corporal. E a questão 467, a Allan Kardec vai perguntar aos espíritos exatamente do jeito que o Nelson nos coloca. Pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? E aí os espíritos vão responder, pode, visto que tais espíritos só se apegam aos que, pelos seus desejos os chamam, ou aos que, pelos seus pensamentos, os atraem. Então, exatamente essa questão. É uma questão de afinidade, né? O indivíduo vive... Tem um ditado que diz assim, diga com quem andas e eu te direi quem tu és. E aí, se a gente inverter, vai encaixar perfeitamente. Diga quem tu és, que eu te direi com quem andas. Né? De forma que a gente, então, consegue compreender que tipo de companhia espiritual nós atraímos. E a grande questão, Nelson, é que nós queremos luz, mas nós projetamos trevas, né? Nós temos muita sintonia com a escuridão, né? Ou seja, nós gostamos muito da escuridão, ou seja, nós alimentamos muito da escuridão, mas quando vê, queremos a luz. Mas quando nós nem sequer acendemos uma vela, como é que nós vamos querer luz? Né? Então, isso está muito ligado ao que o indivíduo vive no seu dia a dia. Mas eu acredito que é uma conquista de árduos labores. É verdade. Só fazendo uma acréscimo aí que o Paulo me lembrou que lá no Pensamento e Vida, o Emmanuel coloca separadamente em vários departamentos, né? Do desejo, da inteligência, da memória, enfim. E ele coloca que o gerente de todos os departamentos é a vontade. Então, igual você falou, bom, será que realmente eu quero emitir luz? Se eu me dou o direito de extravasar o que há de pior em mim,
O mundo está ruim. É por culpa de quem, Paulo? Se não é o somatório do conjunto. Os nossos políticos são corruptos. O quanto que nós, enquanto indivíduos, nos corrompemos nos valores, no cotidiano. É duro falar isso, né? E é duro assumir essa responsabilidade. O mundo está do jeito que está porque eu ainda não dei o meu melhor. E como dizem os espíritos, né? A gente aprende que quem não faz o bem está fazendo o mal. Então é necessário que a gente mova a energia, uma coisa que tem a ver com o pensamento, porque inércia e movimento está gerenciado ainda pela vontade, que a gente faça, o que eu vou fazer, aonde eu estou, para poder melhorar o mundo que eu vivo. Por isso que a gente usa aquela frase no meio espírita, que a gente deve florescer aonde Deus nos plantar. Aonde você estiver, na condição que você tiver, faça o seu melhor. E aí a gente vai estar contribuindo para que o planeta seja diferente do que é. Eu me recordo do Mário Sérgio Cortella, há poucos dias, vendo uma entrevista dele muito interessante, e ele falava exatamente do otimista e do pessimista diante dos quadros que a vida nos apresenta. Ele fala, o otimista é aquele que sabe que a coisa está ruim, mas vai melhorar, porque ele trabalha para que isso aconteça. Já o pessimista, ele usa até uma expressão forte, ele é vagabundo, ele não gosta de atuar, porque ele fala assim, já está ruim mesmo, não vai melhorar, eu sou pessimista, isso não vai melhorar nunca, e eu não vou fazer nada para que isso melhore. Então, essa é a diferença, o pessimista e o otimista. Fred, está de volta aí, Fred? Tô sim. Bom, continuando aqui então com o Nelsinho. Nelsinho, bom, são várias perguntas que a gente tem pela frente aqui, vamos ver se a gente consegue encerrar até as 8, até as 10, né? Que é o nosso horário aqui. Às 8 da manhã. Às 10. Qual é o poder do pensamento para criar a nossa realidade? Melissa, tem um documentário norte-americano que o título era Se você acha que pode ou acha que não pode, em ambas você tem razão. Eu acho fantástico esse título, porque, na verdade, a gente cria a realidade a partir do momento em que você acha que aquilo é real. As pesquisas do Dr. Andrew Newberg, ele fala que existe uma parte no nosso cérebro pronta para conectar com Deus, né, ou com o divino, e ele até faz testes usando SPECT, né, tomografia de monges, de freiras franciscanas em prece fervorosa, e monges budistas em meditação profunda. Ele mostra uma alteração no lobo parietal esquerdo, que é a área de associação. Então, nós temos dentro de nós a realidade em que nós apostamos que seja. Tanto é que você vai ver uma pessoa negativa, como o Paulo já disse, ou pessimista, ela sempre vai ter um olhar do pior naquela situação. Né? Eu costumo brincar, tem um palestrante aí no meio motivacional que ele fala da pessoa que tem perfil de urubu. A pessoa que tem perfil de urubu, ela consegue ver tudo ruim em qualquer situação. Por quê? O urubu alimenta de quê? De carniça. Ele tem que ver podridão. Aí ele fala assim, a pessoa que tem esse tipo de perfil é aquela pessoa que acorda, ela já quer saber as notícias ruins. Quantos já matou aqui no Brasil o Covid-19? Porque ela tem que ter assunto. Ela sempre vai pegar o pior para ela levar para os outros. E a gente cai nessa isca do pensamento negativo. Já viu quando uma pessoa quer puxar papo? Ela fala assim, nossa, tá muito calor, né? Nossa, mas tá frio. Você sempre lança uma reclamação porque você vai fazer uma isca para a pessoa conversar com você. E eu falo que o perfil de urubu é assim, ele sempre vai encontrar algo negativo para citar. E eu dou, por exemplo, se são vendedores, e estão ali na loja vendendo, e na época de Natal vendendo muito, e está todo mundo animado. O pessimista, o perfil de urubu, ele vai falar, nós estamos vendendo muito, quero ver se vão pagar. Aí ele joga um balde de água fria em todo mundo. Ele fala, será que a gente vai receber? Ele gera dúvida. E se quando recebe, né? Receberam um dia, receberam bem, pagaram esse mês. Quero ver se vão pagar o mês que vem. É impossível fugir do perfil do urubu, porque ele sofre da síndrome de Hard. Você lembra do Lip? Eu quero advogar em causa do urubu, dizer que ele é o exímio faxineiro da natureza, viu? Não, eu estou dizendo que
que só alimenta da carniça, que só quer carniça, mas ele tem um papel. Mas então a gente vai... eu falo da síndrome de Hyde, que é aquele desenho da hiena com o leão. Ó dia, ó céus, ó azar. Eu sabia que ia dar errado. Existem essas pessoas que torcem para dar errado, para elas terem razão, Melissa. Então, a realidade, ela acontece à medida que você acredita que aquela é o real. E ninguém vai tirar da cabeça do sujeito que aquilo não é. Então, o Fred chegou agora, daqui a pouquinho vai falar, né, Fred? Você quer falar um pouquinho também, né? Mas estou falando rapidinho aqui. Ele quer fazer uma pergunta. Quer fazer uma pergunta? Então eu não vou. Aí não é comigo, é com o Nelson. Eu quero recordar aqui o Rabindranath Tagore, que é o grande poeta indiano, que escreveu, através da psicografia do Divaldo, uma coisa muito simples e que nos remete a profundas reflexões. Quando ele diz assim, arar é orar. E aí ele faz uma conexão de que nós, para que a gente veja realmente isso que nós estamos colocando aqui, para que a gente veja um mundo melhor, nós precisamos arar, nós precisamos atuar, nós precisamos contribuir para que as coisas se modifiquem. E ele faz uma associação com o mecanismo da oração. Importante que nós oremos, mas se for a oração de braços cruzados, nós não teremos os resultados eficientes que sejam necessários para a transformação do mundo. E aí a gente recorda Emmanuel quando ele fala que a oração sem trabalho, sem ação, sem atitude, é o mesmo que uma usina de energia sem lâmpada, porque existe energia, mas não tem como externar a luz, né? Então, se a gente coloca os nossos braços em ação, em inúmeras oportunidades, e aqui nós não estamos falando só do ponto de vista espiritual, moral, não, nós estamos falando sobre todos os pontos de vista, quando nós saímos para as nossas atividades do dia a dia, quando nós temos motivo para levantar da cama e ir para as nossas atividades do dia a dia, cuidar dos filhos, cuidar da casa, colocar sentimento nobre naquilo que nós fazemos, nós vamos perceber que o mundo vai se transformando, e aí não há como separar as coisas, né? Nós vamos percebendo que essa luz que nós nos referimos agora há pouco, ela vai brilhar, embora exista trevas em torno ainda. Muito bem. E aproveitando o gancho, né, do Paulinho, que falou que a gente deve orar, e tudo que foi falado sobre a nossa maneira de pensar e essas influências que nos cercam, Nelson, como orar? Eu acho que o Paulo respondeu, né, antecipadamente, foi muito inspirado aí, e quando ele falava, eu me lembrei de Francisco de Assis, porque Francisco de Assis, já no final da sua vida, ele estava cego, e conta os seus biógrafos que ele estava cuidando exatamente de uma horta, estava ali arando, né, vamos colocar dessa forma, cuidando da horta. E um dos monges que vivia com ele, né, um dos seus seguidores lá, chegou para ele e perguntou, pai, que eles chamavam Francisco de pai, pai Francisco, se o senhor fosse morrer hoje, agora, o que o senhor gostaria de estar fazendo? E ele falando, cuidando da horta. Olha que interessante, se arar é orar, ele estava ali fazendo o que ele devia fazer. Imagina, meus amigos, se nós tivéssemos consciência, se a morte chegasse agora, o que você gostaria mais de fazer? O que eu estou fazendo? É porque você está conectado com a sua proposta espiritual. Então, como orar? A partir do momento em que eu vinculo o meu pensamento ao mais alto e me entrego à vontade divina, eu vou estar em sintonia. A oração que nasce do coração, né? Quando eu falo assim, a gente tem que colocar para orar o coração na boca, ela nos liga com o mais alto. A oração depende de muita sinceridade de propósito. Quando eu entendo que a minha oração ela tem uma repercussão no cosmos, e para que ela tenha um efeito, eu tenho que estar em sintonia com o bom, com o belo, com o justo. Perfeito, Nelsinho. E aí a gente poderia também partir para uma outra situação também, como que nós como que nós podemos obter equilíbrio para alcançar nossos objetivos, porque a gente tem vários objetivos aqui na Terra.
Eu acredito que talvez o principal objetivo, enquanto espíritos que somos, é de progredir, de evoluir, de alcançarmos a nossa perfeição relativa, alcançarmos a nossa felicidade. Acho que todos nós estamos em busca da felicidade, né? Às vezes a gente procura ela nos lugares meio errado, mas todos nós estamos buscando a felicidade, né? Isso é fato. Como que nós podemos obter equilíbrio nesses nossos objetivos, nessas nossas buscas do dia a dia? Melissa, aí a gente tem que entender qual é o nosso propósito na Terra. O que nos faz levantar? Para os nossos objetivos terem êxito, e aí a gente fala enquanto ser imortal, enquanto espírito, a gente tem que estar nessa sintonia. E aí não tem como não recorrer à frase do oráculo de Delfos, que Sócrates usou muito: conhece-te a ti mesmo. Se eu não sei por que eu me levanto da minha cama, porque eu faço o que faço, como eu vou ter êxito, né? E assim, se nós temos apenas propostas materiais, talvez nós venhamos a ter sucesso material. Mas enquanto espíritos, é só isso que a gente quer? Então, é importante a gente se espiritualizar. Se espiritualizar por quê? Porque a espiritualidade ela vai muito além da religião. É entrar em sintonia com tudo aquilo que a gente se propõe fazer. Como ter êxito no casamento? Eu tenho que saber como eu quero levar o casamento, qual que é o propósito do casamento. Como ter êxito na educação dos filhos? Então, eu quero saber aonde eu quero conduzir os meus filhos, né? Onde eu quero chegar com eles em termos de educação. Então, ter muito claro aonde a gente quer alcançar vai facilitar a gente alcançar o êxito. Mas o êxito espiritual precisa ter uma comunhão com o divino, com aquilo que é sagrado para o espírito. E numa interpretação aí mais moderna, né, ou seja, nesse atual momento que a gente está vivendo, qual que seria o conselho de Jesus para nós, né, para o momento que a gente está vivenciando? João 14. Não turbeis o vosso coração, crede no Pai, crede também em mim. Quando nós acreditamos que existe uma força muito maior acima das nossas, que nós não estamos abandonados, né, ao caos, e que tudo que parece caos, na verdade, segue uma ordem, a gente se entrega e relaxa. O problema é que a gente acha que pode controlar tudo, Melissa, e está aí o sofrimento. Essa sensação falsa de controle, né, e a gente viu que a gente não controla nada. Um vírus modificou, o Paulo diz, ele modificou o comportamento do planeta. Quando que a gente tem noção que isso tem acontecido? E se aconteceu, e pensamos que Deus existe, por que ele permitiu? Sendo que está afetando a economia de vários países, a saúde de inúmeras pessoas. Qual será o propósito desse vírus para a humanidade nesse momento? Será que não era realmente parar, refletir? Aí as pessoas falam assim, a gente tem que voltar como era antes. Não, não podemos. O que era antes nos trouxe até que a gente tem que voltar melhor. Eu acho que a proposta de Jesus em João 14 é isso, é acreditar e perguntar para a gente, realmente, o que nós estamos fazendo para que a nossa vida seja diferente a partir desse momento. Eu nunca ouvi tanto em Evangelho no Lar, eu nunca vi tanta live com questões espirituais e as pessoas numa busca desenfreada sobre espiritualidade como no momento em que a gente vive. Pelo menos eu não tenho conhecimento no momento como esse. Vocês têm? Então, essa confiança eu tenho, que sempre, apesar de qualquer coisa, o melhor há de vir, porque depois da tempestade sempre tem a bonança. Paulinho? Então, é muito interessante tudo isso, né? Eu estava olhando aqui, outro dia ouvindo um estudo do... Até me fugiu o nome aqui, mas o que é importante é que as 4 vertentes desse entendimento, né? E aí, se nós entendermos que é primeiro necessário que nós saibamos, ou seja, do verbo saber, né? Saber que é diferente de conhecimento, porque quando você adquire conhecimento na formação, através dos livros, através de diversos modos, é muito diferente de saber, porque o saber é quando você coloca aquilo que você aprendeu, aquilo que você conheceu em movimento. E depois que você sabe, depois que você se torna um sábio, e aí vai
muito tempo, né? Depois do conhecimento vem o saber, depois do saber você precisa aprender a fazer. E depois desse saber fazer, você vai começar a sentir, você vai começar o processo de sentimento. E daí, então, compreender o seu estado de ser. O que a gente sempre está falando, o ser é diferente de ter. Então, ser, do ponto de vista do aspecto espiritual. E quando nós conseguimos compreender essas 4 direções, essas 4 vertentes do conhecimento humano, como de forma geral, você começa, talvez, a lidar diferente nos aspectos de comportamento diante das coisas que a vida nos apresenta. E tantas coisas, né? Eu acho que o Nelson já falou aí também, o quanto que este momento tem nos convidado a mudança de comportamento. Primeiro, a reflexionar a respeito do nosso comportamento. E depois a essa mudança. Quando nós vimos muita coisa ruim acontecendo ainda no seio da nossa sociedade, coisas que partem de nós. É muito fácil a gente dizer assim, o problema está no outro. Não, o problema está em nós, porque nós não podemos nos separar do todo. Então, se a gente entender que no jogo de xadrez, por exemplo, fazendo uma analogia, o peão e o rei, depois do jogo, vão para a mesma caixinha, a gente consegue compreender isso, né? De que está todo mundo nessa grande nau, que é o planeta Terra, quem está no leme é Jesus, né? Ele que conduz as coisas, mas nós precisamos entender que há realmente um processo de mudança e todos nós temos que fazer parte dessa mudança. Né? Então, eu acho que esse é o conceito de transformação da humanidade a partir da transformação do indivíduo. Ok, a gente vai chegando aí ao nosso final, Fred. Agora vamos para as considerações finais, né? Se o Fred quer falar alguma coisa ou fazer mais alguma pergunta, Fred. Falar um pouquinho, né? Uai. Nós não deixamos até agora, né, Fred? Mas aproveitando, né, o que o Nelsinho e o Paulo falou, né, nesse momento da mudança nossa individual para depois passar para o coletivo, e essa é uma oportunidade que a gente tem, né, de ficar isolado, né, justamente por causa do isolamento social, de estarmos com nós mesmos, né, a gente diminui a facilidade que nós tínhamos de buscar no exterior, numa coisa externa, em alguma coisa material, fora de nós, a nossa felicidade, a nossa compreensão, o nosso equilíbrio, e somos forçados a ficar com nós mesmos, buscando o que realmente nos importa, né? Enxergar dentro de nós, buscar em nós a nossa felicidade, o nosso crescimento interior, e realmente traçar o nosso objetivo real de estar aqui, né? Que é o nosso melhoramento. Então, tudo isso é uma oportunidade de nos conhecermos ainda mais. Nelsinho? Melissa, primeiramente, agradecer o convite, é sempre um prazer estar com a equipe aí do Seara Espírita, e eu digo que quando a gente fala de coisas boas, os ouvidos mais próximos da nossa boca são os nossos ouvidos. Uma forma da gente repensar os conceitos, de fazer não que apenas o cérebro registre, mas que o coração sinta essa necessidade que a gente tem de se espiritualizar. Quando a gente fala, às vezes parece fácil, né? E a gente sabe que as lutas humanas são grandes. Educar-se demanda tempo, e a gente demanda tempo realmente para se construir ao longo dos milênios. O importante é não desistir, o importante é manter a fé no futuro, é ter a consciência tranquila e saber que Deus é Pai, nos ama, nos aguarda e espera que a gente dê o nosso melhor. Então, a vocês, meus irmãos queridos, Paulo, Fred, Mel, um grande abraço, um aplexo fraterno aí, virtual, e que Jesus nos abençoe e que possamos, com certeza, né, esperamos sair melhor do que entramos nesse período que a humanidade passa. Paulinho? Então, depois das palavras do Nelson, se eu for falar alguma coisa, eu vou atrapalhar. Então, que a gente não perca a atenção de que, recordando da presença de Deus ao nosso lado nesses momentos difíceis, né? Principalmente no momento que nós
estivermos orando, que possamos sentir a presença dele. E desta forma, então, nos melhorarmos como seres humanos. Com certeza que assim seja. Bom, mais uma vez a gente agradece a todos vocês, Fred, aí na parte técnica, sem ele a gente não faz nada. Paulinho, sempre disponível, Nelson também, que aceitou de pronto o convite para poder aqui falar com a gente no Seara Espírita, e claro, a turma toda que está nos acompanhando, tivemos várias mensagens ao longo aqui do programa, pessoal participando, né, colocando suas experiências, foi muito bacana hoje mesmo, então a gente agradece a participação de todo mundo aqui que está acompanhando com a gente ao vivo, e com certeza as pessoas que vão depois ver, né, pelo próprio Facebook ou no nosso canal no YouTube, Ame Barbacena, e também na Rádio Correio da Serra. Então a gente só tem a agradecer a audiência, a participação de todo mundo e buscarmos aproveitar esse momento realmente para crescimento espiritual de todos nós e nos aproximar, ainda que à distância, mas nos aproximarmos no amor que o Cristo nos convida quando ele diz, né, serão conhecidos meus discípulos, os meus apóstolos, né, por muito se amarem. Então que possamos muito nos amar em humanidade e trabalhar na construção do reino de Deus em cada um de nós e no mundo inteiro. Muito obrigada, mais uma vez, de coração, nosso agradecimento a vocês que estão aqui com a gente, todo mundo que está sintonizado, e até a próxima semana que vem, tem mais, se Deus quiser, a gente se encontra. Um grande abraço.